O futebol na guerra. Os jogos que pararam o mundo. Quando o mundo treme sob o som das bombas, um silêncio inesperado pode surgir do rolar de uma bola. O futebol, esse jogo simples de pés, campo e paixão, é muitas vezes tratado como mero entretenimento. Mas em momentos de caos absoluto ele se revelou algo muito maior. Uma chama de humanidade, um fio de esperança. Uma lembrança de que mesmo no meio da guerra, ainda somos capazes de jogar, sorrir e nos conectar. Durante os horrores da Primeira Guerra Mundial, em dezembro de 1914, algo extraordinário aconteceu. As trincheiras cortavam a Europa em duas, com homens jovens enterrados na lama, esperando a próxima ordem de ataque. O frio era mortal, e o medo era o único companheiro constante. Mas na véspera de Natal, um som inusitado cruzou a terra de ninguém. Cânticos em alemão ecoavam das trincheiras inimigas. Do lado britânico, os soldados reconheceram a melodia e responderam com sua própria versão, Silent Night. A guerra por um momento silenciou-se, velas foram acesas. Soldados saíram de suas trincheiras aos poucos, com hesitação. Os primeiros passos foram de medo, mas depois de alguns sorrisos, as mãos se estenderam. Chocolates, cigarros, gorros trocados entre inimigos. E então, uma bola apareceu. Alguns dizem que era feita de meias amarradas com barbante. Outros afirmam que um escocês a trouxera consigo desde casa. Não importa. O que importa é que, ali, em plena terra de ninguém, no front mais sangrento do planeta, começou uma partida de futebol. Não havia juiz, não havia regras, mas havia algo maior: respeito, riso, um sopro de normalidade. Por algumas horas, soldados deixaram de ser soldados, eram apenas homens. Homens chutando uma bola na neve. No dia seguinte, a guerra recomeçaria, mas aquela trégua espontânea, informal, não ordenada por generais ou tratados, ficaria para sempre na história como um dos momentos mais comoventes da humanidade. Avançamos agora para 1942, o mundo mais uma vez está mergulhado em guerra. Desta vez ainda mais brutal. Em Kiev, na Ucrânia ocupada pela Alemanha nazista, um grupo de ex-jogadores do Dinamo de Kiev e do Lokomotiv decide formar um novo time. O nome Start FC. Eles jogam amistosos organizados pelos nazistas supostamente para entreter a população. Mas a cada jogo vencido pelo Start, mais incômodo causam. Afinal, como pode um grupo de ucranianos famintos vencer soldados da máquina de guerra mais temida da época? Em pouco tempo, o Start FC se transforma em símbolo de resistência. Um time que dribla a opressão com coragem, que marca gols contra o regime com chuteiras rasgadas, até que enfrentam um time da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. O jogo tem cheiro de armadilha. Oficiais nazistas estão nas arquibancadas. A ordem é clara: percam, mas o Start vence. Os jogadores são intimidados, ameaçados. Dude Ambrose. Um novo jogo é marcado, ainda mais tenso. Os jogadores do Start são avisados: se vencerem novamente, talvez não vejam o amanhã. Eles entram em campo assim mesmo e vencem de novo. A resposta não tarda. Alguns dias depois, são presos, interrogados, torturados e, um a um, executados. O episódio ficaria conhecido como o Jogo da Morte. Um jogo onde a coragem falou mais alto que o medo, onde o futebol foi levado às últimas consequências e onde homens comuns escolheram jogar com dignidade, mesmo sabendo o preço que pagariam. Décadas depois, em 1969, em plena América Central, futebol e guerra voltariam a se cruzar. El Salvador e Honduras, dois países vizinhos com profundas tensões políticas, sociais e econômicas, disputavam uma vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo do México. O clima era hostil desde o início. O primeiro jogo, em Tegucigalpa, terminou com a vitória hondurenha por 1-0. Mas o que aconteceu fora de campo foi ainda mais intenso. A seleção salvadorenha enfrentou hostilidade, provocações e ataques. No jogo de volta em San Salvador, a vingança veio com força. 3-0 para El Salvador. Mas o ambiente era inflamável. Torcedores hondurenhos foram perseguidos. Bens foram destruídos. Uma jovem salvadorenha, Amélia Bolanhos, cometeu suicídio após a derrota no primeiro jogo. Sua morte foi transformada em símbolo nacional. Sua imagem, exibida no funeral com honras de heroína, aumentou ainda mais o fervor patriótico. A imprensa alimentava o ódio. A tensão atingiu o limite. O terceiro jogo, realizado em campo neutro no México, foi vencido novamente por El Salvador. E então, o que era futebol virou faísca. El Salvador rompeu relações diplomáticas com Honduras. Dias depois, tanques cruzaram a fronteira. A guerra havia começado. Dura, sangrenta, curta, sem horas de combate, milhares de mortos. Embora o futebol não fosse a causa principal, ele foi o pavio, um símbolo que transformou rivalidade esportiva em conflito armado. E assim nasceu a Guerra do Futebol.
O nome pode soar absurdo, mas a dor foi real. A guerra deixou marcas que perduram até hoje. O tempo passou, os cenários mudaram, mas a conexão entre guerra e futebol continuou. Nas últimas décadas, o mundo assistiu a novos conflitos, novas destruições. E ainda assim o futebol insiste em existir nesses lugares. Na Síria, entre ruínas de Alepo, meninos jogam com bolas feitas de lixo. Na faixa de Gaza, pais ensinam seus filhos a driblar mísseis com sorrisos. Na Ucrânia, jogadores profissionais deixaram os campos para defender suas cidades. Ainda assim, em algum lugar um grupo se reúne para chutar uma bola. Não é só por diversão, é por sobrevivência. Por sanidade. Em campos improvisados, nas beiradas de campos minados, entre sirenes e gritos, há passes, dribles, gols, há um sinal claro. Enquanto houver futebol, ainda há vida. Talvez seja isso que torna o futebol tão especial. Ele não é apenas um jogo. Ele é uma afirmação, um grito silencioso de resistência. Ele diz: a guerra pode destruir nossos lares, nossos livros, nossas famílias, mas não destruirá nossa alma. Quando um garoto chuta uma bola com os pés descalços em uma rua devastada pela guerra, ele está dizendo: eu estou aqui. Quando soldados encontram tempo para jogar entre batalhas, estão dizendo: ainda somos humanos. Quando um time escolhe vencer, sabendo que isso pode custar sua vida, está dizendo: vale a pena morrer com honra. Se for pelo que acreditamos, o futebol é a rebeldia da paz em meio ao caos. É a ordem do jogo em meio ao descontrole da guerra. É o toque de civilização que resiste mesmo quando tudo ao redor se desintegra. Por isso ele resiste. Por isso ele incomoda. E por isso ele emociona. As histórias que você ouviu aqui não são apenas curiosidades históricas. Elas são lembretes de que em cada canto do planeta há pessoas que resistem, que lutam, não porque a bola seja mais importante que a vida, mas porque ela simboliza a própria vida. Um jogo pode não parar uma guerra, mas pode adiar a próxima bala. Pode despertar um sorriso onde antes só havia dor. Pode unir, ainda que por segundos, dois inimigos que se veem como iguais. As guerras são feitas por homens que obedecem ordens. O futebol é feito por homens que ousam desobedecer à dor. No campo de batalha, quem para jogar não está desistindo da luta, menos está lutando por algo maior. Está dizendo ao mundo: vocês podem nos tirar tudo menos nossa vontade de continuar sendo humanos. E assim, em meio à fumaça, ao sangue, às lágrimas, o futebol continua, simples, imperfeito, apaixonante, como a própria humanidade. Se essa história tocou algo dentro de você, compartilhe. Leve essa mensagem adiante, porque o futebol é mais do que gols e troféus. Ele é memória, ele é resistência. Ele é o que resta quando tudo parece ter sido perdido. E enquanto houver uma bola rolando, ainda haverá esperança.